Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer um exercício de um alarme de presença usando o sensor LDR. Por exemplo, quando a gente entra numa loja, toca-se um alarme. Então o objetivo é fazer essa aplicação. O LDR é um sensor de luz. Ele varia sua resistência de acordo com a intensidade da luz. Na prática, para a gente detectar a presença de pessoas, é interessante usar um sensor infravermelho. Nós usamos o LDR quando é necessário verificar a quantidade de luz. Por exemplo, nos postes de luz na rua, eles possuem o LDR. E à medida que vai ficando à noite, o poste liga automaticamente. Mas vamos usar aqui neste exercício um LDR para ficar mais fácil. Que na prática pode até ser usado se a pessoa fizer uma sombra no sensor. Para fazer o alarme, ao invés de usar um buzzer, eu decidi usar um LED porque o som do buzzer na simulação é bem chatinho. Então, assim, eu preferi não usar o buzzer e nós vamos usar aqui um LED, né, para simular um buzzer. Mas na prática a gente poderia usar o buzzer sem problema nenhum aí. Então vamos lá, vamos pegar os componentes. Vamos pegar aqui o Arduino, um protoboard, potenciômetro não, desculpa, o LDR. A gente vai colocar aqui, pode digitar aqui foto, que é o photoresistor. A gente colocar aqui. Então agora para continuando, a gente vai colocar um resistor normal. Então vou pegar aqui, vamos colocar um resistor normal aqui. A ideia é o seguinte, o LDR, que é esse componente que é o photoresistor, ele varia a resistência de acordo com a quantidade de luz. Só que para ler isso aqui, a gente precisa colocar numa entrada analógica. A entrada analógica, ela vê uma variação de tensão. Então, como é que eu faço para fazer a variação de resistência transformar numa variação de tensão? É utilizando aí um divisor resistivo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o LDR em série com o resistor e vamos alimentar colocando 5 volts no nessa montagem aqui, 0 volts, 5 volts, de forma que agora quando o LDR ele variar a resistência, vai acabar que na montagem que a gente fez aqui, vai acabar tendo uma variação de tensão entre o LDR e o resistor normal. Só para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou pegar aqui um multímetro e vou colocar aqui no meio o multímetro só para a gente ver o que acontece. Se eu apertar play na simulação, o que vai acontecer? Eu vou simular que eu vou mudar a quantidade de luz aqui no LDR. O LDR, quanto mais luz, menor a resistência dele. Então o que vai acontecer? Eu vou aumentar a quantidade de luz de escuro para claro, né? De mais luz, e ele vai aumentando a tensão nesse ponto aqui entre o resistor e o LDR. Logicamente, como o LDR muda a resistência de acordo com a luz, a divisor resistiva vai modificando, né? E a tensão vai modificando em cima deles. Então, essa que é a ideia. Eu transformei uma variação de resistência no LDR em uma variação de tensão. Só reparar que um pouquinho diferente do potenciômetro, eu tenho o seguinte, o potenciômetro, à medida que eu vou variando ele vai variando de 0 volts a 5 volts. Porque o potenciômetro, ele varia de forma igual, né? Ele elimina toda uma resistência de um lado e tem resistência total do outro. E depois, à medida que eu for movimentando o potenciômetro, eu tenho aí uma variação igual de resistência.
Aqui eu tenho uma resistência fixa aqui embaixo, né? Então vai acabar que eu nunca vou conseguir chegar nos extremos meus. Então, em vez de não vou conseguir chegar, por exemplo, no zero, né? Então, em vez de chegar no zero, ele está com uma tensão pequena, mas não é zero. E também ele não atinge os 5 volts. Então ele chega no máximo, nesse caso aqui meu, a 3,32 volts. De novo, por quê? Porque aqui nesse divisor eu não tenho modificação das resistências. Eu sempre vou ter uma pequena resistência ali. Então isso faz que eu não consiga chegar nos extremos, né, de 0 a 5 volts, diferente aí do potenciômetro. Então tudo bem, vamos tirar aqui. Vamos acrescentar então o que? Esse meio aqui que varia a tensão, eu vou colocar numa entrada analógica. Beleza. E para finalizar, em vez de usar um buzzer, né, como eu falei, a gente vai usar um LED. E a ideia é o LED acender quando eu detectar a presença de alguma coisa. Vamos ligar no pino 13. Então a ideia é essa. Vou fazer o seguinte, se eu detectar a presença de alguma coisa, o LED vai acender durante 2 segundos. Então esse vai ser o nosso alarme. Podemos ir para programação. Então vamos lá. Define pot a 0. LED. Define LED 13. Vamos declarar uma variável para ler o potenciômetro. Beleza. Pmode. LED, output. E pmode port, input. Eu já tô prevendo uma coisa aqui, então já vou colocar, que é o seguinte, eu vou colocar aqui a ideia nossa é colocar na tela a medida aí da leitura analógica, para a gente conseguir fazer o exercício. Então eu já vou colocar aqui o serial begin. Não necessariamente eu preciso colocar na tela, mas eu acho interessante colocar para a gente conseguir fazer o exercício aí, certinho. Então vamos lá. Void loop. Vou ler a entrada analógica. Agora é o seguinte, a ideia é o quê? Sempre nos que a gente está fazendo, nos exercícios que a gente está fazendo, a gente usa o map. Por quê? Porque normalmente eu preciso converter uma certa faixa, no caso aí, por exemplo, uma entrada analógica, sempre de 0 a 1023, numa outra faixa. Por exemplo, numa temperatura, num servomotor, num ângulo servomotor, na frequência de um buzzer. Mas nesse caso aqui, a ideia é o quê? É só ver um certo valor. Se a luminosidade chegou num certo valor, significa, por exemplo, que a gente tem sombra. Então, se a gente tem sombra, a gente liga o alarme. Então, repara que para o problema, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Eu só preciso perguntar se o valor da luminosidade está um valor X, eu vou ligar aí um alarme. Então, eu preciso, primeira coisa, ver qual o valor de luminosidade que eu quero para ativar o alarme. O ideal é a gente fazer mais ou menos um valor médio ali, né, na metade, porque passou da metade, eu vou ligar o alarme. Passou da metade de luminosidade, eu vou ligar o alarme. Não é necessário isso. Eu vou colocar na metade para ficar. Eu acho que é um bom valor. Só que não necessariamente precisa, certo? Para achar esse valor, a gente vai usar a comunicação serial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir esse valor que eu estou lendo, para a gente ter noção da luminosidade mais ou menos no meio ali.
Então, vou colocar ali, ó, leitura, no delay. E vamos fazer uma simulação aqui. Então, com a luminosidade, quer dizer, sem luminosidade nenhuma, tudo escuro, tá com 6. No máximo aqui, tá chegando aqui para 679. Lembrando que não está em 0 e não está no máximo, não está em 0 nem 1003, porque como eu mostrei, né, a tensão nunca chega a 0 e nunca vai até 5 volts. Chegou a 3, alguma coisa lá, 3 alguma coisa volts, né? Então por isso que eu não estou conseguindo chegar aqui em 1023, por causa da montagem que a gente fez, não vai conseguir atingir a tensão normal. Então mais ou menos no meio aqui, só para a gente ver, 544. Então, vou fazer o seguinte: a nossa posição, nosso set point aqui para detectar a presença vai ser 544, certo? Então, vai ser 544. Então, vai ser mais ou menos aqui no meio. Isso, tudo bem, 544. Então, vamos lá. Então, a ideia agora é o seguinte: vou tirar isso aqui. É simples, né? Vamos pensar assim. Porque a ideia é o quê? Se a leitura for maior do que 544, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o LED durante 2 segundos. Então, é digital write LED, high. Vamos dar um delay durante 2 segundos. E depois vamos apagar. Beleza? Então a ideia é essa. Se a leitura for maior que 544, é porque o LDR detectou que está mais ou menos na metade ali. E eu vou então fazer o quê? Vou ligar o LED, esperar 2 segundos e vou desligar. Como eu estou desligando aqui, então vai ligar, vai desligar, vai esperar 2 segundos e vai desligar. Então eu não vou nem colocar o else. Nós não vamos nem colocar o else aí, que automaticamente ele já vai desligar ali. Certo? Então vamos lá. Passou da metade. Olha lá, o LDR liga. O LDR vai ligar. Voltou. Ele vai desligar. Então, se eu fizer só isso, já ele vai ligar durante 2 segundos e vai desligar. Simulando como se fosse uma pessoa passando na frente do sensor. A pessoa passa na frente do sensor, faz sombra, ele liga o LED durante 2 segundos. Passa 2 segundos e desliga o LED. Então, é isso. O exercício não é tão grande. É somente isso mesmo. Obrigado e até a próxima.